Seção 2. O segundo advento de Elias e João Batista. Na missão de Jesus haviam muitas pessoas responsáveis para poder ajudar Jesus no cumprimento de sua missão, para poder conectar Jesus com o povo. E dentro daquelas pessoas responsáveis, tinha uma pessoa especial, que era João Batista. Ele tinha uma missão muito importante para o cumprimento da missão de Jesus na terra. Então nós vamos estudar agora sobre essa missão de João Batista e se ele a cumpriu. A tendência do pensamento judeu com respeito ao segundo advento de Elias. Então, vamos entender. Lá em Malaquias 4, 5, na Bíblia está escrito: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, havia uma passagem de Malaquias, no Antigo Testamento, prevendo a volta de Elias. Elias havia morrido 900 anos atrás, a Bíblia fala em 2 Reis que ele subiu ao céu. Então o povo estava aguardando a volta de Elias, antes da volta do Messias, porque Malaquias está dizendo que antes do Messias aparecer, o Elias deveria voltar. Então o povo judeu estava com uma fervorosa esperança para a vinda de Elias, e esperavam que Elias vinha das nuvens do céu, porque a Bíblia estava dizendo que Elias subiu ao céu num carrilhão de fogo. Semelhante aos cristãos de hoje, que têm expectativa que Jesus volta das nuvens. Então o povo estava esperando Elias. Quando Jesus chegou à terra, ninguém tinha ouvido falar sobre a vinda de Elias. Não tinha notícia sobre a vinda de Elias. Então o povo se perguntava, se Jesus que apareceu, que veio, é o Messias, cadê o Elias que deveria vir? Então Jesus apareceu como Messias, e isso causou grande confusão em Jerusalém. E então, em uma certa ocasião, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, por que os escribas estão falando que o Elias deve vir primeiro? Lá em Mateus 17:10, nós podemos ver. Mateus 17:10, 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então, quando os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus sobre o Elias, que havia de vir primeiro, ele respondeu que o João Batista era o Elias. Então nós podemos ver na Bíblia, lá em João 1:21, que as pessoas foram perguntar para João Batista, e ele negou ser o Elias. Então o próprio João negou ser o Elias. E perguntaram-lhe então: Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Então essa dúvida de João Batista, essa negação de João Batista, causou a descrença do povo e compeliu Jesus à crucificação. Então João Batista disse que não era o Elias, e o povo disse, e Jesus havia dito que ele era o Elias. Então, qual caminho o povo judeu tomou? Vamos analisar a situação. João Batista disse que não é o Elias. João Batista disse: Não sou Elias. Jesus disse que sim, ele é o Elias. Nas palavras de quem deveriam eles acreditar? Isso dependia de qual dos dois parecesse mais digno de fé aos olhos do povo. E analisando a situação de Jesus e de João Batista, nós podemos perceber que é mais fácil acreditar em João Batista, porque João Batista era filho de Zacarias, o sumo sacerdote, uma família distinta, uma família rica, uma família conhecida, famosa, respeitada naquele local. Teve milagres no seu nascimento, nós sabemos, até o Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo porque não acreditou que iria ter um filho. Então teve milagres em volta do seu nascimento, todo mundo conhecia sobre isso. Ele teve uma brilhante vida de fé e disciplina, era estudado, era inteligente, sábio, reconhecido pelo povo. O povo pensava que ele fosse o Messias. Tem até passagem na Bíblia que o povo pergunta se João Batista, por acaso, não é o Messias. Então, era mais fácil o povo acreditar em João Batista, porque, comparando como o povo percebia João Batista e percebia Jesus, são formas muito diferentes. Jesus parecia ser um jovem pobre e ignorante aos olhos do povo. Também parecia ser um blasfemador de Deus, quando ele falava: Eu sou filho de Deus. Ele falava: O Pai está em mim, eu estou no Pai. Isso era um escândalo aos olhos do povo daquela época. Também parecia ser um destruidor das leis mosaicas, as leis
mosaicas proibia trabalhar no sábado, ele permitia seus discípulos trabalharem no sábado. Falava que tinha que matar a prostituta a pedradas, ele não permitiu acontecer isso. Então, Jesus parecia muito diferente, era um escândalo para o povo daquela época, né? Também parecia ser um destruidor da moralidade. Então, ele permitiu que a prostituta lavasse os seus pés, secasse com seus cabelos e muitas coisas, né? Jesus falava assim, se você não abandonar seu pai e sua mãe, você não é digno de ser o meu discípulo, não é digno de me seguir. Então, parecia ser um destruidor da família também, que a sociedade judaica prezava muito, né? Então, seria muito mais fácil acreditar em João Batista do que em Jesus. Então, o que de fato aconteceu é que o povo negou, né? Não acreditou em Jesus e acreditaram em João Batista. Então, a conclusão é que Elias ainda não veio. A conclusão do povo é que Elias não veio porque João Batista disse que ele não era o Elias e Jesus havia dito que sim, ele é o Elias. Então, se João Batista não veio, abriram duas possibilidades para o povo, né? Então, se João Batista não veio e Jesus é realmente o Messias, então aquela profecia da Bíblia deve estar errada. Essa foi a primeira possibilidade, né? O outro caminho a Bíblia está dizendo que o Messias vem depois de Elias. Então, uma vez que o Elias não veio, essa pessoa que está dizendo que é o Messias deve ser falso. Jesus é o falso Messias. Eles poderiam tomar este caminho de acreditar em Jesus e negar a Bíblia, ou o caminho de acreditar na Bíblia e negar Jesus. Então, a Bíblia ou Jesus. Como o povo não podia abandonar a Bíblia, foram compelidos à descrença em Jesus. Então, aquela negação por parte de João Batista acabou compelindo o povo a desacreditar em Jesus. A descrença de João Batista, o próprio João Batista, nós podemos perceber que ele acabou não acreditando em Jesus. Nós vamos entender agora, né? João Batista tinha duas missões. Primeiro, a primeira missão de João Batista era a missão como testemunha. Ele deveria batizar e testificar sobre Jesus, e isso ele fez corretamente, né? Essa sua missão terminou. Depois que ele batizou Jesus, acabou a sua missão como testemunha, então viria a missão depois, ou seja, qual era a próxima missão após ele ter testemunhado, batizado Jesus? A próxima missão seria, João Batista deveria ter servido a Jesus como um discípulo. Então essa seria a próxima missão de João Batista. Quando o anjo anunciou para Zacarias, né, que sobre João Batista, lá em Lucas 1:75, nós podemos ver, né? Está escrito assim, que o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, esse menino está se referindo a João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Então está dizendo que João Batista deveria ir ante a face de Jesus e preparar os seus caminhos. Então, depois que ele testificou sobre Jesus, falou para o povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deveria caminhar junto com Jesus, abrindo os seus caminhos, porque para Jesus abrir o seu caminho sozinho era mais difícil, porque ele não era reconhecido e aceito pelo povo, mas sim, João Batista era reconhecido e era bem aceito, então poderia abrir o caminho para Jesus mais facilmente. Essa era a missão de João Batista, está escrito em Lucas 1:75. Mas o que aconteceu é que João Batista continuou a batizar separadamente de Jesus. Depois que ele batizou Jesus, ele continuou batizando do outro lado do rio, né? E até ocorreu um caso que nós podemos ver em João 3:25, que os discípulos de Jesus e discípulos de João Batista começaram a brigar, discutir, para ver qual dos dois batismos purificava mais. Então nós podemos ver que foi criado dois grupos. Jesus permaneceu com o seu grupo e João Batista continuou batizando com seus discípulos separadamente de Jesus. E sendo que a missão dele seria unir com Jesus, entregar todos os seus discípulos para Jesus e seguir com Jesus, né? Preparando o seu caminho, abrindo o caminho para a missão, para o trabalho de Jesus. Então João Batista continuou trabalhando separadamente. Quando algumas pessoas perguntaram para João Batista, olha, aquela pessoa que você disse, né, que é o Filho de Deus, está batizando lá na outra margem do rio. A João Batista respondeu, que nós podemos ver em João 3:30. Ele respondeu assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, aparentemente, nós podemos pensar, isso foi um ato de humildade grande de João Batista, né? Mas com esse entendimento de que João Batista partiu para um lado diferente de Jesus, nós podemos ver que essa frase estava mostrando que João Batista estava tomando um destino diferente do destino de Jesus.
Porque, em outras palavras, né, ou seja, é necessário que Jesus cresça e que João Batista diminua. E, por outro lado, se João Batista crescer, o que vai acontecer com Jesus? Jesus vai diminuir. Então, ele estava mostrando claramente que tinha tomado um caminho diferente do caminho de Jesus. De fato, João Batista não teve o mesmo destino de Jesus. Então, João Batista também acabou desacreditando em Jesus. Depois, João Batista continuou o seu caminho sozinho, separado de Jesus, e João Batista foi preso, porque ele foi tratar com as questões do adultério do rei. É uma causa boa, né? Mas estava falhando na sua missão. A sua principal missão seria ter unido com Jesus como primeiro discípulo. E quando ele estava lá na prisão, lá em Mateus 11:3 na Bíblia, nós podemos ver ainda mais fortemente essa descrença de João Batista, a falta de fé de João Batista em Jesus. João Batista mandou um discípulo a Jesus e perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Então, isso aí mostra claramente que João Batista também tinha dúvida, né? Estava descrente em Jesus. Talvez não estava cumprindo com aquela expectativa que ele tinha sobre aquela pessoa que viria depois. Então, talvez João Batista ficou frustrado também com a pessoa do Messias, né? Que era Jesus, seu primo. Então, ele perguntou: és tu que havia de vir ou devemos esperar por outro? Isso prova, mais uma vez, que João Batista estava descrente em Jesus também, assim como o povo em geral. Então, João Batista, Jesus não pôde responder diretamente para João Batista assim: olha, eu sou o Messias. Fala para ele que sim, porque desde o ventre João Batista foi escolhido com a missão para servir Jesus. Lá em Lucas 1,75 nós já vimos isso, né? Teve uma brilhante vida de fé, uma vida ascética para preparar o caminho para o Senhor. E primeiro Deus avisou para João Batista. João Batista ficou sabendo primeiro, quando ele batizou Jesus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus disse para ele, né? Eis o meu filho a quem me comprazo. Então, João Batista sabia claramente sobre Jesus, não tinha por que estar perguntando isso, né? Se era ele de verdade ou se temos que esperar outro Messias. Então, João Batista estava falhando na sua missão de servir, na sua porção de responsabilidade humana de ajudar Jesus. Então, não tinha condição para Jesus falar assim: eu sou o Messias. Então, Jesus respondeu de forma indireta. Jesus respondeu indignadamente em um tom de admoestação. Lá em Mateus 11:4-5, nós vimos a resposta de Jesus, né? Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciada a boa nova. Ele disse: aos pobres é anunciada a boa nova. Isso é uma referência a João Batista. Não está falando somente pobre em questão financeira, questão de dinheiro, mas aos pobres de intelecto, porque aquelas pessoas que começaram a seguir e servir Jesus era muito diferente de João Batista. João Batista era aquela pessoa reconhecida na sociedade, ou seja, considerada uma pessoa rica, né? Não só financeiramente. Então, ele disse, né, aos pobres é anunciada a boa-vinda, quer dizer, a boa nova. A boa nova não pôde ser anunciada, no caso, para João Batista. Então, quando João Batista continuou fazendo o seu ministério separado de Jesus, ele estava cortando o seu próprio caminho para conectar com Jesus, cortando o caminho do povo judeu para se encontrar com Jesus, dos sacerdotes e dos escribas. Ou seja, todo o povo judeu foi impedido de conectar com Jesus, porque todo mundo admirava muito João Batista. Então, todos seguiram João Batista também nessa descrença. Por outro lado, Jesus teve que partir sozinho, né, buscando pela costa marítima da Galileia, entre pescadores, publicanos e meretrizes. Buscou nessas pessoas formarem o grupo de seus discípulos, né? Mas o que Deus planejava é que primeiro Jesus trabalhasse com aquelas pessoas grandes da sociedade, João Batista, o povo judeu, os líderes, né, como sacerdotes e escribas. Claro, depois todo o seu ensinamento, seu amor, sua palavra iriam chegar a todas as pessoas, inclusive as pessoas mais simples. Na verdade, ia chegar no mundo todo quando realizasse o reino dos céus. Mas primeiro Deus planejou que ele trabalhasse com os líderes judeus, principalmente com João Batista. Também referindo-se a João Batista, lá em Mateus 11:6, Jesus disse assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, se referindo que João Batista estava escandalizando dele, né? Ou seja, não estava aceitando a Jesus como Messias também. A missão de João Batista era testificar sobre Jesus, ligar o povo a Jesus, ser o seu primeiro discípulo e evangelizar com Jesus na vida e na morte, unido com ele, né? Ou seja, como está dizendo na Bíblia, ir adiante do Senhor para preparar, abrir os seus caminhos. João Batista testificou sobre Jesus, mas ele não ligou o povo, não se tornou o primeiro discípulo, não evangelizou com Jesus
na vida e na morte. Então, lá em Mateus 11:11, nós podemos ver que Jesus disse mais uma coisa referindo-se a João Batista, né? Nós podemos perceber que ele não cumpriu a sua missão. Está escrito, né? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Então está dizendo, né? João Batista foi o maior aqui na terra, enquanto ele estava servindo Jesus diretamente, mas do ponto de vista que ele não cumpriu sua missão, ele se tornou o menor no reino dos céus. Então João Batista testificou Jesus diretamente, por isso o maior de todos, mas falhou em servir Jesus, por isso tornou-se o menor de todos. O motivo pelo qual João Batista era Elias, então, lá em Lucas 1,17, quando o anjo Gabriel anunciou para Zacarias sobre João Batista, ele disse, né? Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Estava falando sobre João Batista. João Batista irá adiante de Jesus no espírito e poder, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, João Batista tinha a missão de ir adiante de Jesus, com a mesma missão de Elias, como está dizendo na Bíblia, Lucas 1,17, e preparar um povo bem disposto, preparar o coração do povo para aceitar Jesus como Messias. João Batista era o segundo advento de Elias, ele tinha uma missão idêntica. Então Elias perdeu seu corpo físico 900 anos atrás, ele foi para o mundo espiritual. Então o espírito de Elias estava apoiando. Elias desceu para João Batista, ele não encarnou em João Batista, mas estava ajudando João Batista do mundo espiritual. Quando nós estudarmos sobre o capítulo 5, a ressurreição, nós entenderemos sobre essa segunda vinda, né, espiritual. Mas Elias estava trabalhando junto com João Batista, cooperando com ele e procurou cumprir a sua missão inacabada através de João Batista. Por isso, João Batista era o Elias e Jesus indicou isso, né, para o povo. Nossa atitude para com a Bíblia. Devemos encontrar o verdadeiro caminho da fé, tanto em espírito quanto em verdade. Devemos ler a Bíblia buscando seu verdadeiro significado, tanto em espírito como em verdade, como diz a Bíblia, né? Não seria um erro considerar que João Batista tivesse falhado em sua missão se ele tivesse obtido sucesso? Com certeza, se ele tivesse cumprido 100% de sua missão, considerar que ele falhou teria sido um erro. Mas da mesma forma, está certamente errado acreditar que João Batista tenha cumprido a sua missão, quando de fato ele realmente não o fez. Então, aquelas pessoas que têm capacidade de comunicação espiritual podem ver este fato ainda mais claramente através de ver a situação real de João Batista no mundo espiritual. Então, nós finalizamos aqui esse estudo da missão do Messias. Muito obrigado.